Ah, Shrek para sempre, ou para os íntimos, o último filme do Shrek. É difícil de acreditar que as pessoas ainda lembram do terceiro e horroroso filme do Shrek, mas quase ninguém lembra dessa joia rara que é Shrek 4, ou Shrek para sempre. Até essa altura você já sabe que pode chamar esse filme como quiser. E o pior ainda é que essas pessoas que sabem que esse filme existe, acham que ele é ruim, e por isso elas nunca deram a chance pro filme. Então hoje é dia de falar porque o último filme do Shrek é incrível, e quem sabe também falar do porquê que a gente vai fingir que Shrek 3 nunca existiu. Até porque a própria DreamWorks já tá fazendo isso mesmo. Assim, eu acho que a história do filme é um bom lugar pra começar a falar, porque na minha opinião ela é muito boa, mas também é mais simples que as outras, só que é justamente aí que tá o charme da coisa toda, na simplicidade. Sem falar que se nos dois primeiros filmes da franquia eles fizeram histórias clichês, só que ao contrário, nesse filme eles pegaram dos clichês mais famosos que tem em vários filmes por aí e decidiram fazer também, só que eles queriam fazer muito mais bem feito. É que assim, se você parar pra pensar, o primeiro filme é sobre a fera que ama a princesa, mas no final a princesa também se torna uma fera. O segundo filme é sobre o Shrek e a Fiona virando humanos ao invés de ser humanos que viram monstros, que no caso da franquia os monstros são os ogros. Mas ao contrário de outros estúdios que com certeza deixariam eles como humanos no final do filme, a DreamWorks fez eles voltarem a ser ogros. Já o quarto filme é aquela famosa história do personagem que tem uma ótima vida, mas só dá valor a isso quando perde. Mas é aí que Shrek para sempre brilha, porque eles não vão lá pelo mesmo caminho de fazer igual aos outros filmes. Então, ao invés de fazer o protagonista só aprender a lição lá no final do filme, aqui o Shrek, ao invés de entender a cagada só no final, ele vai aos poucos percebendo as coisas que ele perdeu por causa do que ele mesmo escolheu. Pouco a pouco ele vai vendo a besteira que ele fez com a vida dele, já que logo no começo ele percebe que perdeu sua casa, depois suas filhas, então seus amigos e a mulher que ele amava. E olha, eu acho a maneira como eles fazem isso incrível. É que assim, é muito mais legal ele ir percebendo com o passar da história a burrada que ele decidiu fazer, ao invés de entender isso só no final do filme e tentar correr atrás do prejuízo lá na última hora, igual é o padrão desse tipo de história. E assim, como já é de costume nesse tipo de filme, sempre tem uma realidade alternativa que parece que realiza o sonho da pessoa que estava achando a sua vida até aquele momento uma bosta, mas também sempre tem aquele clichê onde a pessoa vê que não é bem assim que a banda toca, e que essa realidade não é as mil maravilhas que ela parecia ser. Só que de novo é aqui onde mais uma vez esse filme brilha, porque eles não só fazem uma realidade onde as mudanças só afetam o protagonista da história. Shrek 4 tem uma realidade onde tudo mudou, e tudo tá uma merda. Os ogros são caçados, presos e forçados a trabalhar pro Stiunsky. E sim, você ouviu direito, existem mais ogros nessa realidade? Pois é, a gente só precisou de 4 filmes e uma realidade alternativa pra ver mais ogros além do Shrek. Mas não fica achando que eles vão contar por que não teve outros ogros até agora, porque eles não vão não. Enfim, tão distante que era um reino mó da hora, agora é um lixo caótico e só o castelo que tá em boas condições, sendo comandada pelo Stiunsky, junto das bruxas que botam terror em tudo e todos. E o Shrek nunca nasceu. Sim, o Shrek nesse mundo é um personagem que ninguém nunca conheceu, afinal ele nunca nasceu. Fora que todo o visual dessa realidade é mais dark e sombrio, o que deixa tudo muito mais legal na minha opinião. Já que nesse filme a gente ganhou uma realidade alternativa e claro, a gente também vai ganhar novos personagens entre as. E olha, sendo sincero, eu gosto muito mais do visual e da personalidade de algum desses personagens nessa realidade do que na realidade original. Por exemplo, o flautista mágico aqui tem um visual mais dark e também é perigoso de verdade. Afinal, nessa realidade ele não controla só ratos. As bruxas também têm um visual mó darkzão e agora são mesmo perigosas. O rei e a rainha não existem e o Shrek basicamente cumpre o papel dele de ser o personagem arrependido por ter jogado sua vida fora. Agora lembra que eu falei dos ogros? Bom, a gente tem um ogro com harmonização facial, que bom, ele faz o papel dele lá. E a gente tem o ogro cozinheiro, que é simplesmente incrível, eu veria um especial dele fácil. E pra fechar a gente tem a trindade burro, Fiona e gato de bota. Bom, o burro não mudou muito, a diferença é que antes ele tinha uma dona e agora ele trabalha pra bruxas como o burro de carga, literalmente. A Fiona ganhou um ótimo desenvolvimento e uma boa melhora na personagem, e isso foi tão legal que eu vou deixar um espaço pra falar só sobre ela. E o gato no segundo filme, bom, o gato de botas era foda, né? Então, como você deixa ele mais foda ainda? Você engorda e transforma ele em um gato de estimação da Fiona. Na moral, eu não tanco o gato nesse filme, velho. Toda hora que tem uma piada com ele, eu racho o bico. E tem o Stiunsky, que eu também quero falar separado só sobre ele. Assim, convenhamos que a Fiona foi jogada de lado durante os outros filmes, então é hora de dar uma boa atenção pra ela, não acha? E assim, meus amigos, eles fizeram isso, e fizeram muito bem, mas assim, bem demais. Principalmente porque eles não deixaram de lado os traumas que ela ganhou em todo aquele tempo que ela ficou presa na torre. Dessa vez, eles fizeram questão de mostrar pra gente como aquilo machucou a Fiona. E ainda mostrou pra gente o que aconteceria se o Shrek não salvasse ela. E a resposta é simples, ela perderia as esperanças, então ela mesma se salvaria da torre, aceitaria seu lado ogra e lideraria uma rebelião contra o tirano do Stiunsky. Quer dizer, nessa realidade. Como eu adoro a Fiona nesse filme, na forma ogra, sendo uma guerreira fodona que não acredita mais em contos de fada, além de abominar a sua versão de princesa. Eu até queria falar mais sobre ela, só que um dia eu faço um vídeo só sobre essa Fiona, porque ela é muito foda. Shrek para sempre era pra ser o último filme do nosso ogro verde do Balacobaco, então a gente precisava um vilão à altura do final dessa história, e meus amigos, a gente teve um vilão a esse nível.
E olha, a gente teve, viu? O Shinsuke não foi só um vilão que iludiu pelas aparências, mas ele realmente causou um estrago e tanto na vida do Shrek. Olha, eu honestamente respeito um vilão que consegue enganar o mocinho, mesmo o próprio mocinho sabendo que tá caindo em uma armadilha. E olha que esse só foi um dos feitos de Shinsuke nesse filme. Fora que ele realmente se tornou um rei temido pra caralho, apesar da aparência dele que não era nada assustadora. Mas pra mim, ele fez algo que nenhum outro vilão de Shrek conseguiu fazer, pelo menos não nesse nível. O Shinsuke fez o Shrek desistir de verdade. Ele quebrou tanto o Shrek mentalmente que até mesmo quando o Shrek teve a faca e o queijo na mão, pra quem sabe resolver tudo, ele recusou. E sinceramente, isso pra mim foi um feito e tanto do Shinsuke sendo o vilão desse filme. Fora que eu adoro o visual dele, porque ele te engana, parece que vai ser mais um vilão memes. Porém, é como a lição de Shrek 1 diz, não julgue alguém pelas aparências. Afinal, o cara fez um estrago e tanto. E o mais engraçado é que ele tava tão à frente do protagonista, que em tal ponto, se ele perdesse, ele ainda ganhava. E se ele ganhasse, ele ainda ganhava muito mais do que você imaginava. Só que por um ato inesperado, ele acabou perdendo. Mas foi por muito pouco mesmo. E pra fechar, ele passou uma sensação de perigo enorme. Se a gente comparar com outros vilões, é que assim, compara com o Farquaad, que só em pensar bem, dá pra ver que ele nunca teve uma chance de vencer de verdade. A Fada Madrinha tinha mais chances, óbvio, mas assim, ainda era possível pro Shrek vencer, ele tinha meio. O Encantado, pelo amor de Deus, né? Mas o Shinsuke, mano, o cara meteu o Shrek numa fria gigante, a ponto que ele tinha menos de 24 horas pra conquistar a mulher que ele amava. Lembrando que a Fiona não sabia quem ele era e nem sabia nada sobre a outra realidade. Sem falar que eles estavam no meio de uma guerra entre o Shinsuke e os ogros, deixando tudo ainda mais difícil. Na minha opinião, o baixinho foi um excelente vilão. Uma coisa que eu não tinha percebido até hoje, e eu espero muito que eu não seja o único, é que não foi só o Shrek que salvou a Fiona da torre. A Fiona também salvou o Shrek da sua vida triste e solitária e deu pra ele a felicidade que ele tanto queria. Então no final, não foi um que salvou o outro, mas os dois que se salvaram e se ajudaram. Nesse filme eu também quero dar o parabéns pra DreamWorks por ter acertado em tantas coisas que ela podiam ter cagado em cima fácil. Mas eles conseguiram acertar muito bem em coisas como não colocar um triângulo amoroso que não precisava e ninguém aguentava mais ver. E também acertar em mostrar coisas que não tínhamos percebido até agora, ou parado pra pensar. E também, finalmente, dar um destaque pra Fiona. E claro, fazer uma ótima realidade alternativa e de bônus entregar um bom fechamento de jornada pro Shrek nesse filme. A essa altura eu já devia ter dito que Shrek para sempre tem ótimas cenas de ação, que fazem o Thanos ficar orgulhoso do perfeito equilíbrio entre comédia e ação que tem nela. Sendo honesto, por mais que não sejam tão incríveis quanto a do segundo filme, elas são tão boas quanto as do primeiro, e sem esforço nenhum, melhores que a do terceiro filme. Já o último filme do Shrek não é só... O último filme do Shrek não é só o fim da história, mas é o fechamento da jornada do nosso ogro do balacobaco. E jogando dessa maneira, eles fizeram um bom trabalho. A gente viu um Shrek que no começo não tinha nada e era sozinho, terminar sua jornada com amigos, família, uma esposa e finalmente sendo feliz de verdade. Fechando assim essa história de uma ótima maneira. Bye!